com muita satisfação que compareço aqui para discutirmos assuntos da maior relevância nessa nova etapa da vida dos profissionais do direito em nosso país, quando o novo Código de Processo Civil incide sobre as nossas atividades, aplicando-se subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho, como brilhantemente e já expôs o nosso caro decano, o ministro João Oreste Dallazen, na sua palestra de abertura. É com enorme satisfação que compareço a esse evento conjunto da ENAMAT e do Cefast, presididos hoje pelos nossos colegas ministros Maria Cristina Peduzzi e Guilherme Caputo Bastos, duas entidades que eu tive o prazer de integrar, ainda como desembargador no Conselho Consultivo da ENAMAT, por 2 períodos, e como integrante, depois presidindo o Cefast, no mandato imediatamente anterior, que agora está sendo desenvolvido pelo ministro Caputo Bastos. E é um exemplo da importância que o Tribunal Superior do Trabalho dá à formação continuada dos seus magistrados e dos seus servidores. E, nesse sentido, espero trazer à consideração de todos aspectos que me parecem importantes sobre temas tão relevantes. Coube-me, como integrante da comissão que procedeu à elaboração das instruções normativas 39 e 40, junto com outros valorosos colegas, hoje fazer a exposição, hoje e segunda-feira, são 2 exposições contínuas sobre temas que são interligados: força vinculante dos precedentes judiciais e os incidentes de recursos repetitivos, demandas repetitivas e assunção de competência. Pretendo hoje trabalhar essa primeira parte, e já está à disposição do exame de todos o meu sumário dessa primeira parte da exposição. Pretendo trabalhar hoje a questão da força vinculante dos precedentes judiciais. E, a pedido da ministra Maria Cristina, eu vou fazer uma exposição bem rápida, panorâmica, do que eu pretendo tratar hoje. Então, nós temos que começar da compreensão do estado de coisas que levou a essa aposta que se faz hoje no Brasil pela mudança do paradigma quanto ao efeito dos precedentes judiciais e ao papel da jurisprudência na atividade jurisdicional. O diagnóstico é consensual. As normas materiais trabalhistas, que dependem, como todos sabem, da efetividade das normas processuais, a famosa instrumentalidade do processo, essa efetividade está cada vez mais diminuta, cada vez mais comprometida. E isso se reflete muito claramente em vários níveis, mas também no âmbito jurisdicional. Essa explosão infindável de demandas repetitivas, muitas vezes até desnecessárias, em que se discute exatamente a mesma coisa que já está pacificada, mas que se repete e se repete. Eu estou falando para a plateia certa, que sabe muito bem do que eu estou falando. Esses processos que não acabam, que continuam, que tratam das mesmas matérias, dos mesmos temas, e para quê? Não é? Claro que as partes têm direito de exercer o seu direito, a sua possibilidade de recorrer, de discutir amplamente a sua causa, o devido processo legal deve realmente ser respeitado. Mas isso tem que obedecer a uma finalidade constitucional. E uma tentativa de enfrentar esse problema é essa. Claro que há outras. É um problema multicausal, é um fenômeno que não se vai resolver com uma panaceia isolada, mas é importante perceber qual é a teleologia, qual é a intenção, qual é a finalidade da introdução desse novo paradigma dos precedentes vinculantes. Por que é que se está fazendo isso? E será que vai dar certo? Por que sim, por que não? Quais são os perigos, quais são as vantagens? Essa é a perspectiva de hoje,
que eu pretendo trabalhar e pretendo expor minhas ideias a respeito. O volume de produção doutrinária recente a respeito do tema é imenso. No Brasil, já no Brasil, todos que estão acompanhando a bibliografia a respeito se assustam com o volume. Eu pensei até em trazer, depois disponibilizar pela via eletrônica, uma bibliografia básica. Mas é muita coisa. Se houver interesse, eu mandaria para os gabinetes e depois todos, ou até para o Cefast. O Cefast pode disponibilizar para todos os inscritos. Quem quiser realmente se aprofundar, é possível. Eu vou trazer algumas coisas a respeito disso. Mas, então, depois eu vou falar da metodologia, mas, então, esse círculo vicioso, e poderia passar, por favor, os efeitos desse estado de coisas, e trabalhar especificamente o fator de enfraquecimento da efetividade das normas materiais do trabalho no Brasil, que é a chamada instabilidade da jurisprudência, a imprevisibilidade da jurisprudência, o que pejorativamente tem se chamado de a loteria judiciária. E é isso que essa introdução do modelo de precedentes vinculantes tenta enfrentar. E qual que é a função estabilizada, a função desses precedentes judiciais vinculantes? Por que é que isso vai, talvez, produzir efeitos positivos? Primeiro, a constatação de que o modelo das súmulas meramente persuasivas, que até hoje foi praticado, tem se mostrado incapaz, insuficiente para resolver, para debelar esse problema. E aí já vou passar para o histórico da introdução da teoria dos precedentes no novo Código de Processo Civil. Essa introdução foi gradual. O Código de Processo Civil passou por uma discussão de 3 ou 4 anos no Congresso Nacional, com vários anteprojetos, até chegar na versão definitiva. E a teoria dos precedentes foi sendo colocada aos poucos, até tomar a forma final que redundou no texto em vigor. E aí, primeiro, a examinar o que realmente o CPC estabelece a respeito, o atual regime dos precedentes obrigatórios vinculantes, qual foi o resultado dessas discussões no Congresso, o que realmente está em vigor. Houve oscilações, é preciso entender bem isso para entender o resultado final. E, primeiro, enfrentar a delicada e relevante questão da inconstitucionalidade do efeito vinculante, que muitos colegas magistrados, muitos doutrinadores estão sustentando com vigor. Enfrentar rapidamente isso e depois, partindo da premissa que esse modelo vai realmente sobreviver a essas críticas de sua inconstitucionalidade, tratar da operacionalização, como é que vai funcionar esse modelo, o que é que vincula, né? Aí o conceito de ratio decidendi, de obter dicta, ou obter dictum no singular, obter dicta no plural, os métodos para a sua delimitação, a intrincada e delicada questão da interligação entre as questões de fato e de direito. Nós, numa instância extraordinária, muitas vezes tendemos a separá-las, a famosa súmula 126, né? Mas isso é um pouco mais complicado na teoria dos precedentes. Essa interligação é mais difícil de ignorar. Vamos ver os efeitos disso na nossa função como ministros de um tribunal de natureza extraordinária. Definir alguns conceitos básicos. Jurisprudência. O que é jurisprudência? O que é precedente? O que é jurisprudência uniforme ou dominante? O que é súmula? Claro, são conceitos que dependem do direito positivo, mas é preciso também perceber que há diferenças entre esses conceitos. Esses conceitos não são os mesmos, eles são diferentes entre si. E agora surge mais um modelo de precedentes do que um modelo de súmulas. E é importante perceber a mudança que vai ser necessário considerar para bem operacionalizar esse novo modelo. E aí vem a questão delicadíssima da interpretação e da aplicação dos precedentes obrigatórios. Aplicar quando, como, até que ponto, e até que ponto não, a questão da distinção, a questão do distinguishing, a técnica das distinções. Até que ponto que o precedente vinculante se aplica a um caso X ou Y? Por que sim, por que não? Isso é o grande ponto de dificuldade do nosso dia a dia.
Que nós já fazemos isso, afinal de contas, porque nós só não damos efeito vinculante às nossas súmulas. Elas são persuasivas, mas nós nos esforçamos para aplicá-las. Então, esse tipo de raciocínio nós já fazemos, empiricamente, muitas vezes sem perceber que há critérios teóricos ou doutrinários, principalmente no common law, que talvez não sejam úteis. Eu queria trazer a consideração de todos esses aspectos. E depois a questão da revisão dos precedentes. Os precedentes não são estáticos, eles mudam. A realidade muda, não deve ser mudado, os precedentes não devem mudar sempre, ou não devem mudar com frequência, mas chega um dia que eles mudam. É o problema da revisão, do chamado overruling do common law, é a revisão do precedente. Quem é que revisa, quando revisa, a questão dos limites da revisão, a modulação. Vale para o passado, efeitos ex tunc, ou só dali para frente? Por quê? Sempre ou só em alguns casos? É importante considerar isso. E, finalmente, fazer uma tentativa de avaliação breve, inicial, dos perigos e as vantagens do novo sistema dos precedentes obrigatórios, uma visão prospectiva. Eu gostaria de ter um semestre para falar disso, mas só vou ter 2 horas. É muita coisa, realmente o volume é grande. Eu vou procurar só trabalhar superficialmente sobre essas questões. E eu tenho receio de fazer uma exposição muito teórica, né, ministra Dora? A ministra Dora ontem me colocou com muita pertinência essa questão. Não pretendo realmente fazer uma exposição teórica, abstrata, porque nossa atividade é prática. Mas também eu pondero que, como se trata de um modelo novo, com novos conceitos, eu preciso trazer esses conceitos para podermos entender o que realmente está acontecendo e para operar esse novo modelo. Então, é nesse sentido que eu vou ser obrigado a trazer alguns conceitos novos, o que é doutrina e o direito comparado já tem a respeito disso. É nessa perspectiva. Se tiver teórico demais, a ministra Dora me ajuda, sinaliza. Não é? Mas é importante. Então, é isso. Esse é o sumário da nossa discussão de hoje, deixando a discussão dos incidentes repetitivos para a próxima ocasião, na segunda-feira. Muito rapidamente, aqueles primeiros tópicos sobre o estado de coisas, vou só colocar as premissas muito rapidamente, quem quiser se aprofundar. Eu já aprofundei mais o exame dessas questões, do estado de coisas, da inundação de processos repetitivos, das estatísticas que só aumentam nos resíduos, etc. No trabalho que eu publiquei no livro que o ministro Agra Belmonte coordenou, sobre a nova Lei 3.015, e também na revista do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Calcin gentilmente permitiu a publicação do mesmo trabalho, na revista de julho-setembro de 2015, em que eu aprofundei mais essas questões, e quem tiver interesse pode ver dados estatísticos e uma explicação um pouco mais alongada a respeito dessa questão. E a mesma abordagem eu fiz num outro trabalho, naquele livro coletivo que nós organizamos, decorrente do direito do curso de especialização Direito Constitucional do Trabalho, a força dos precedentes judiciais, o novo sistema recursal trabalhista e a função constitucional do TST. Mas o que é importante perceber? É que, do jeito que estava ou do jeito que está, não dá mais para continuar, tanto na esfera trabalhista quanto no processo comum brasileiro. As decisões judiciais se repetem em casos muito semelhantes, no essencial, que não param de aumentar, e o que, na verdade, ocorre, para ser muito breve, é um baixíssimo índice de efetividade, não só do processo do trabalho, mas principalmente das normas materiais trabalhistas. Não são cumpridas no Brasil. Elas não são cumpridas no Brasil no nível que seria desejável para que um sistema jurídico trabalhista funcionasse bem. E nos países do primeiro mundo, o número de processos trabalhistas é muito menor. Muitos falam que é porque a legislação é mais simples, ou porque porque os trabalhadores não inventam. Absolutamente. Isso data vênia, é um absurdo.
Não é isso. É que lá, a relação custo-benefício do descumprimento da legislação trabalhista é muito mais desfavorável para os empregadores. Em outras palavras, no Brasil é muito mais vantajoso descumprir a legislação trabalhista. E é por isso que, estrategicamente, ela é descumprida, em massa. Não é um caso isolado, não é um caso de um empregado só, não. É uma decisão estratégica de vários empregadores, não digo que todos, não estou dizendo isso. Vários empregadores decidem conscientemente, deliberadamente, não cumprir a legislação trabalhista no todo ou em parte. E isso gera processos, gera lesões em massa, repetitivas, porque o ato é de origem comum. E é claro que muitos dos empregados, não todos, vão reagir, vão reclamar, depois que saem do emprego, porque não podem reclamar no curso da relação de emprego, senão perdem o emprego. Por isso é que, infelizmente, a Justiça do Trabalho é chamada de a Justiça dos Desempregados, porque quem comparece à Justiça do Trabalho já perdeu o emprego. Bom, isso é outra história, mas, de qualquer maneira, esse é o quadro. Claro que há reclamações trabalhistas isoladas, evidente, como aconteceria em qualquer país. É para essas reclamações que o sistema judiciário deveria funcionar. Claro, uma justa causa, uma questão relevante que surge, não há dúvida. Mas não é isso que nos atormenta, não é isso que nos atropela e que nos assoberba. Todos nós sabemos, no primeiro grau, no regional ou no Tribunal Superior do Trabalho, é o volume, a massa enorme de processos individuais repetitivos que nos atinge, a todos nós, ministros, assessores, assistentes. Esse é o problema. O processo brasileiro, e é claro que o processo sozinho não resolve isso, eu sei, nós sabemos, há uma série de causas. E abrindo um parênteses rápido, também não é só privilégio, entre aspas, da esfera trabalhista. As normas no Brasil, como um todo, têm um baixíssimo índice de efetividade. As normas penais, as normas tributárias, as normas de direito empresarial, comercial, não é? Um baixíssimo índice. E, felizmente, hoje parece que há uma tentativa de reverter isso. Não vamos entrar nessa questão, que é muito delicada, mas esperemos que haja um aumento da efetividade, do cumprimento das normas brasileiras em geral, para todos, para todos. Mas, de qualquer maneira, é um problema que nós temos que enfrentar na nossa esfera de atuação, a esfera trabalhista. A resposta é aumentar a nossa efetividade. Mas, para isso, precisamos de instrumentos processuais. E duas grandes soluções foram pensadas no direito comparado e também no Brasil para enfrentar essa massa enorme de processos individuais repetitivos. O primeiro canal, que não foi trabalhado no CPC, vou falar só rapidamente, é a questão da chamada tutela meta-individual ou tutela coletiva. Ou seja, a ideia de permitir que um ente, que uma pessoa distinta daquele titular individual do direito atingido, atue em juízo em nome desse conjunto de titulares de direitos individuais homogêneos, alegadamente lesados, não sei se foram ou não, isso é mérito, mas é a discussão, em nome deles, é a substituição processual dos sindicatos e a substituição processual ex lege, o Ministério Público. O Ministério Público também é dotado dessa legitimidade ativa para atuar contra as possíveis lesões a direitos difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos, tutela inibitória, etc. É um canal importante, valioso. O Ministério Público, em geral, e o Ministério Público do Trabalho têm feito um papel que eu acho de altíssima relevância. E tem prevenido muitas discussões individuais, mas, infelizmente, não o bastante. Não o bastante. Nós ainda recebemos o efeito. A cultura brasileira da busca do processo individual, os reclamantes individualmente continuam procurando, depois que saem do emprego, os seus direitos. De qualquer maneira, a massa de processos individuais ainda é muito grande. E, se é assim, foi pensado um outro canal. Eu já estou falando da segunda aula. É o canal dos processos repetitivos. Tratar esses processos que têm o mesmo tema, o mesmo objeto comum, através de um processo modelo.
o modelo. Então, esse processo modelo, ele vai ser o processo paradigma, haverá outros processos que são satélites desse processo paradigma, e os outros param, esperando a solução da tese, da discussão. Esse modelo parece com o das class actions norte-americanas, mas, na verdade, ele foi montado, construído mais na Europa continental, nos sistemas romano-germânicos, mais precisamente na Alemanha. Problemas de usinas atômicas atingiram um número muito grande, houve acidentes nucleares e atingiram um número enorme de pessoas, e essas pessoas começaram a entrar com as ações individuais. Os processualistas alemães pararam e falaram, não, assim não dá. Assim a justiça vai parar. E criaram esse modelo do processo repetitivo, para tratar, num processo só, a mesma questão. Mas isso aí nós vamos falar mais na segunda aula. De qualquer maneira, esse é um canal que agora o CPC está apostando, mas não é só isso. Outro aspecto importante, que é esse aspecto que eu quero trabalhar hoje, é que, nesses processos repetitivos, por razões que eu vou falar também muito rapidamente, os juízes, hoje, eles têm uma amplitude de atuação e um papel constitucional e legal a desempenhar muito diferente do papel do juiz do período liberal, do início da estruturação dos Estados de Direito. O juiz, hoje, ele não aplica simplesmente códigos prontos, precisos, completos e exaurientes, vamos dizer assim. As normas que o juiz de hoje tem que aplicar, e é dever dele bem aplicar, são normas abertas. Depois da segunda metade do século XX, com o declínio do positivismo jurídico e da era dos códigos, e o surgimento da era dos microsistemas delimitados, e a prevalência da ideia de que hoje o juiz principalmente deve aplicar as constituições, as normas constitucionais, em primeiro lugar, constituições também que deixaram de ser meras plataformas de asseguramento da separação de poderes e de declaração dos direitos. As constituições liberais limitavam-se a isso. Hoje as constituições são muito mais extensas, tratam de temas os mais variados e de uma forma diferente, porque elas são constituições que refletem o novo paradigma do pós-positivismo. Sem querer ser muito teórico, isso é muito importante, no pós-positivismo, as normas têm natureza diferente, elas são normas principiológicas, elas não são normas que contêm em si mesmas apenas regras. Existem as normas-regras também, claro, e são muito importantes, e jamais devemos descumpri-las, é óbvio, mas elas são em menor número. Grandes áreas da vida nacional são disciplinadas por normas-princípio e não por normas-regra. E quando surge uma controvérsia a respeito desses grandes temas importantíssimos, o que o juiz faz? Ele não tem regra a aplicar. Ele tem que aplicar princípios, e princípios muitas vezes contrastantes. Princípio da proporcionalidade, ponderação dos valores e princípios em contraste. Não dá para falar com muita profundidade disso, mas o que eu quero dizer é que o papel do juiz de hoje é um papel mais sofisticado, se exige muito mais do juiz de hoje do que ser a mera boca da lei de Montesquieu. Era relativamente fácil, nunca foi fácil, mas era mais fácil no período liberal, porque o juiz ou aplicava os códigos e as leis existentes, ou falava, que pena, o legislador não tratou do assunto, procede o pedido, é muito fácil. Hoje, não. Hoje é pouco, hoje se exige muito mais de quem decide, porque muitas vezes a solução está na aplicação direta das normas constitucionais, artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição. Não precisa haver norma infraconstitucional para tratar do assunto. Às vezes, a solução está na aplicação direta da Constituição, mesmo de normas-princípio. Pode-se obter uma solução adequada para o caso através da aplicação direta da norma constitucional. É mais difícil, claro que é mais difícil, porque não se trata de subsunção, a famosa subsunção. Me dê os fatos, eu confiro com a norma-regra,
insira os fatos nela, ou a sanção incide ou não. Essa é a subsunção. Agora não. Agora o método é de construção ou de concretização. Os norte-americanos chamam de construção, os europeus continentais chamam de concretização, os alemães. Mas é basicamente a mesma coisa. O juiz pega, toma as normas princípio, as aplica à controvérsia e completa o sentido da norma. É dever do juiz fazer isso, não é porque ele quer, não. Não se trata de ativismo. É porque ele precisa fazer isso, porque ele tem que aplicar diretamente a Constituição. O papel do juiz mudou. Ele tem que transformar em realidade a norma princípio que está na Constituição. Senão, ele produz um resultado inconstitucional ou contrário à Constituição. Ele não está exercendo o seu papel como juiz. Exige-se dele isso, que concretize a Constituição. Barroso, Canutilho falam muito disso, que o juiz, ao construir a norma do caso concreto, quando ele aplica a norma constitucional, ele completa o sentido da norma constitucional, que é genérico, que é incompleto, mas o resultado que ele produz tem que ser compatível com o princípio constitucional aplicável.